Meus caros, muito bom dia. Retomando as nossas atividades, nós estamos falando a respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4657, Decreto-Lei 4657 de 42. No nosso encontro imediatamente anterior a este caos gerado pela pandemia de coronavírus, nós tivemos a ocasião de falar a respeito da apresentação panorâmica do conteúdo da função da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da sua abrangência, que ultrapassa os limites do Código Civil e dos seus destinatários específicos, uma norma jurídica que tem por propósito disciplinar a criação e também a entrada em vigor de outras espécies de normas jurídicas, bem como a sua aplicação e a sua interpretação. Tive a ocasião também de falar com vocês a respeito das chamadas fontes de direito, nas suas variadas dicotomias, com a possibilidade bastante grande de que essa matéria venha a ser exigida em nossa avaliação. Logo na sequência, falei de lei na acepção amplíssima, lei na acepção ampla, lei na acepção estritíssima enquanto ato oriundo do parlamento, das características principais das normas jurídicas, das suas principais classificações quanto a imperatividade, sanção, natureza, hierarquia, competência territorial e alcance. Logo na sequência, tive também a ocasião de falar com vocês, mas nessa semana passada, a respeito do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobre a vigência da lei, toda aquela espécie de ITER que precisa ser seguido desde a apresentação de um projeto numa das casas do Congresso Nacional até que efetivamente a norma jurídica entre em vigor e tenha a chamada vigência, e falei também a respeito do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro sobre a retirada de uma norma do nosso sistema quando ela não contém em si mesma o germe de seu próprio fenecimento. Quando nós não estamos falando em leis temporárias, em leis circunstanciais ou leis de efeitos concretos, que são aquelas que encontram em si mesma, em seu próprio bojo, a razão da sua retirada do sistema jurídico, haverá necessidade de um mecanismo contrário, como se fosse uma espécie de antônimo, né, um antídoto para a promulgação das regras jurídicas correspondente à sua revogação, e a partir da revogação a norma jurídica acaba sendo expelida do nosso sistema. Hoje eu vou trabalhar com vocês de maneira bastante pouco ortodoxa o princípio da obrigatoriedade das normas jurídicas do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, depois a comatação de lacunas derivada do artigo 4º da Lei de Introdução, alguma coisa a respeito de interpretação das normas jurídicas, pelo menos seus critérios tradicionais, típicos de direito privado, no artigo 5º da Lei de Introdução, e vamos falar rapidamente a respeito também do chamado direito intertemporal do artigo 6º. Eu peço muitas desculpas a vocês antecipadamente, porque esse tipo de abordagem, eu não tenho nenhuma espécie de juízo negativo ou predisposição negativa contra quem faça ou quem lance mão desse mecanismo de abordagem, as aulas à distância, mas me parece uma forma bastante pouco agradável para mim de abordar esses temas, mesmo porque, graças a Deus, existe um recurso aqui para eu ficar olhando para os meus slides enquanto eu falo com vocês, porque ter que olhar para a minha cara realmente, para mim, seria um esforço muito grande. Então, eu compartilho com vocês também essa possibilidade de ficarem olhando para os slides. Ao lado deve haver aí alguma espécie de câmerazinha mostrando, tentando viabilizar alguma interação entre mim e vocês, mas a situação, eu não posso negar, é bastante precária. Estou aqui na minha casa, é possível que daqui a pouco minha esposa, minha sogra, meus gatinhos aqui acabem passando pelo nosso ambiente de trabalho, e são vicissitudes da vida. Eu peço a compreensão de todos, não vou tirar os meus gatos da mesa, não vou tirar a minha esposa, a minha sogra da sala, simplesmente para que a gente possa cumprir os nossos propósitos. São soluções excepcionais para uma situação absolutamente excepcional, esta da difusão do coronavírus. Peço a vocês muita sensibilidade, muita espécie de boa vontade de se compreender que, enquanto algumas outras instituições simplesmente suspenderam as suas atividades, para uma retomada agora em finais de março, começo de abril, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, graças ao nosso diretor, teve a preocupação de viabilizar uma espécie de plano alternativo, um plano B, para que todos os professores viessem a compartilhar alguma sorte de material com seus alunos, para que os professores estivessem ativos, justificando suas remunerações, e para que, sobretudo, os alunos não viessem a ser mais prejudicados do que já serão, infelizmente, graças a essa espécie de situação bastante peculiar pela qual nós estamos passando.
Tudo bem? Então, feita essa observação preliminar quanto à precariedade e as deficiências que naturalmente vão surgir em virtude da utilização desse tipo de meio, vamos ao artigo 3º da Lei de Introdução às Normas, que diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Na verdade, aqui nós estaríamos mentindo descaradamente se disséssemos que se trata de uma disposição nova. Essa disposição é muito antiga, como os senhores podem perceber, eu até nem ouso, não domino essa parte de tecnologia, eu nem ouso mexer muito nos slides para que eu não corra o risco de atrapalhar a aula e ter de recomeçar a aula. É a 4ª vez que eu recomeço esta porcaria desta aula. Não era nem para falar porcaria. Não se pode falar porcaria numa aula gravada. Então eu não falei porcaria. Voltem, tá? É a 4ª vez que eu estou gravando essa aula. Então eu só vou mexer nesses slides de acordo com o absolutamente indispensável. Bom, mas vejam, está aí na 2ª linha do primeiro alvéolo desse slide que esse princípio é um princípio bastante antigo. Já era adotado pelo próprio direito romano. Ignorância legis nemine excusat, ou seja, ninguém pode alegar o desconhecimento da norma jurídica para se furtar à sua observância. Na verdade, entre os romanos, esse tipo de princípio era um verdadeiro queijo suíço, porque havia muitas exceções. Mulheres, camponeses, os infantes, também os soldados. Então, os incapazes, as mulheres, os camponeses e os soldados, eles poderiam alegar o desconhecimento da norma e essa alegação lhe seria favorável. Todos os demais não poderiam alegar o desconhecimento da norma jurídica. E exatamente a regra, não as exceções, acabaram chegando, reverberando aqui nesse artigo 3º da Lei de Introdução às Normas. Ora, existem várias teorias para se tentar explicar do que é que nós estamos a falar. Se estamos a falar de uma presunção ou se estamos a falar de uma ficção. O que é uma presunção? Presunção é a tomada de um acontecimento possível e às vezes até mesmo provável como efetivamente ocorrido. Quando, na constância das minhas núpcias, a minha esposa acaba ficando grávida, aquela criança é presuntivamente minha filha. Talvez não seja. Talvez seja filha do açougueiro. Bom, só vamos descobrir isso depois de um exame de DNA. Mas o filho que acaba sendo concebido durante a constância de um determinado matrimônio é de se considerar, até 2ª ordem, como resultado, ou como descendente, como filho daquele que era o esposo da sua mãe. Nessas circunstâncias, nós estamos diante da tomada de algo que é possível e às vezes até mesmo que é provável, como é efetivamente ocorrido. Mas essa espécie de conclusão jurídica, no sentido da paternidade, pode ser desconstituída, pode ser desconstruída graças a um exame em sentido contrário. Mas estamos no âmbito daquilo que é possível. A ficção não. A ficção é a tomada de um acontecimento necessariamente inverídico como se tivesse ocorrido. Entre os romanos nós tínhamos o chamado ius post limine. O que é o ius post limine? Talvez vocês já tenham visto isso com o professor Els, com o professor Helmut. Se não viram, certamente em breve eles falarão. Quando um cidadão romano acabava sendo capturado, ele se tornava escravo daquele que o capturava. Então, havia 3 modalidades fundamentais, ou 3 razões fundamentais para que alguém se tornasse escravo. Ou pela captura, ou pelo nascimento, ou em virtude da servidão por dívidas. Notem que no momento em que o sujeito acabava sendo capturado, olha só, você quer participar da aula, mas não é o momento adequado, depois você vem para o grande final. Vamos lá. No momento em que o sujeito era capturado, não apenas ele se tornava propriedade daquele que capturou, mas também todo o seu patrimônio acabava passando para aquele que o havia capturado. Para que se evitasse esse tipo de duplo prejuízo para Roma, perder um soldado que tinha sido capturado e também o patrimônio, a riqueza romana que iria para o inimigo, criou-se essa espécie de ficção, essa espécie de mentira, o chamado ius post limine. Segundo ela, o sujeito, no momento da captura, era considerado como se estivesse efetivamente morto. Mas, professor, o sujeito só tinha sido capturado. Ele poderia morrer no cativeiro, é fato, mas ele podia também escapar, regressar a Roma. Bom, neste caso, vocês vão ver comigo, numa outra oportunidade, na aula de número 5, que eventualmente ele poderia recobrar todos os seus direitos e tudo mais. Mas o fato, admitia-se para efeitos jurídicos a morte de alguém que se sabia que estava vivo.
a esse tipo de mentira que acaba sendo abraçada pelo direito com determinadas espécies de finalidades, lá entre os romanos, o objetivo era impedir que o patrimônio do sujeito capturado acabasse caindo sob as mãos do inimigo. Bom, a finalidade jurídica, o propósito jurídico faz com que, às vezes, nós venhamos a assumir determinadas mentiras como se fossem verdade. Então, nesse caso, estamos diante daquilo que se costuma chamar de ficção. Outros exemplos de ficção existem, saltando aos nossos olhos no nosso dia a dia, quando alguém é intimado ou é citado por meio de editais, muito provavelmente essa pessoa não toma conhecimento, não vai ao átrio do foro para saber, será que estou sendo procurado ou não para uma determinada ação? Mas para efeitos jurídicos, aquela citação editalícia feita nos atos do foro, ela é absolutamente eficaz. É como se o Estevão tivesse ido hoje pela manhã ao átrio do foro para saber se estava sendo procurado para efeitos de uma determinada demanda judicial contra si proposta. E todos nós sabemos que eu não compareci ao foro, e provavelmente vocês também não. É uma mentira, mas que se admite para efeitos operacionais. A diferença entre a ficção e a presunção está exatamente aí. Na ficção, adota-se uma mentira para efeitos operacionais. Na presunção, adota-se alguma coisa que é possível e que é até mesmo provável, como ocorrido, como efetivamente ocorrido para a geração de determinadas espécies de consequências. Essas duas teorias, no que diz respeito ao princípio da obrigatoriedade, elas são incompatíveis entre si. A teoria da presunção admite que existam algumas pessoas que conheçam todas as normas jurídicas, mas que para efeitos jurídicos todos nós as conheceríamos. Para os adeptos da teoria da ficção, não há um único ser humano sobre a face da Terra que conheça todas as normas jurídicas. Me desculpem a franqueza, mas entre a teoria da ficção e a teoria da presunção, naturalmente eu propendo a teoria da ficção, não fosse apenas pelo seu caráter bastante lógico, bastante realístico, mas também por essa espécie de perfil pessimista que eu acabo possuindo. Acho muito pouco provável que haja uma única pessoa nesse planeta que conheça todas as normas jurídicas prevalecentes, pelo menos no âmbito do direito positivo com o qual está mais afeito, né? Mesmo o direito positivo brasileiro, na sua inteireza, não me é inteiramente conhecido, não me é plenamente dominado. Por isso, sou adepto da teoria da ficção. Só que notem aí, pela parte final dos slides, que nós vamos encontrar uma terceira teoria chamada de teoria da necessidade social. Para a teoria da necessidade social, o princípio da obrigatoriedade das normas jurídicas não seria nenhuma ficção e nenhuma presunção. Ele seria um mecanismo de neutralização da alegação maliciosa, muitas vezes, mas um mecanismo de neutralização da alegação do desconhecimento das normas jurídicas como estratégia para a subtração ao seu império. Na verdade, eu não vejo nenhuma espécie de incompatibilidade entre a teoria da necessidade social e as teorias anteriores. Teoria da ficção e teoria da presunção, sim, são incompatíveis entre si. Quando se adota uma, não se consegue adotar a outra. Agora, porque haveria uma incompatibilidade lógica entre elas. Agora, a teoria da necessidade social, ela não me parece incompatível com as demais, porque enquanto a teoria da ficção e a teoria da presunção tentam explicar o que o princípio da obrigatoriedade é, a teoria da necessidade social acaba oferecendo resposta para uma outra espécie de demanda. Ela oferece resposta no sentido de para que o princípio da obrigatoriedade das leis serve? Qual é o seu propósito? O propósito é o de evitar uma alegação maliciosa de desconhecimento da lei como uma estratégia eficaz para me subtrair ao seu império, para me subtrair à sua observância. Então, essas teorias não me parecem excludentes, excetuada a relação estabelecida entre a teoria da presunção e a teoria da ficção. Observação importante também. Para toda e qualquer boa regra em direito, nós vamos encontrar uma ou duas exceções. O princípio da obrigatoriedade das normas jurídicas, esculpido nesse artigo 3º da Lei de Introdução, tem exceções. E algumas dessas exceções estão previstas no direito privado e outras no direito público. Dois exemplos que eu gostaria de dar. Um vai ser abordado por mim lá na disciplina do erro, na aula de número 15, quando estivermos a falar em defeitos de negócio jurídico. Erro de direito, artigo 139 do Código Civil. Quando uma pessoa conhece mal, não conhece perfeitamente o ordenamento jurídico sob o qual vive, é possível que muitas vezes ela exteriorize a sua vontade em desacordo com as principais regras prevalecentes naquele contexto.
Então, se o Estevam tem descendentes, ascendentes ou cônjuge, se eu tenho filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, se eu tenho cônjuge ou companheiro, graças à exegese do STF, eu só posso dispor da metade do meu patrimônio, mas não posso dispor por meio de testamento da inteireza do meu patrimônio. Mas escutem, e se eu tiver apenas então somente um irmão? Vamos supor que eu não tenha descendentes, que eu não tenha ascendentes, que eu não tenha cônjuge ou companheiro, mas eu tenha um irmão. Posso eu deixar esse irmão à míngua sem receber nenhum único centavo após a minha morte? A resposta é sim, posso. Mas vamos supor que o Estevão Ló Repousada tivesse feito um testamento e nesse testamento estabelecesse que deixo metade do meu patrimônio para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma vez que a outra metade, forçosamente, por força do artigo 1845 do Código Civil, necessariamente terá como destinatária a minha irmã Thalita. Nesse caso, nós estaríamos diante de uma espécie de má compreensão do sistema jurídico e das suas regras por parte do emissor daquela declaração de vontade. O Estevam, no momento em que fez seu testamento, pressupunha que só poderia dispor da metade do seu patrimônio e não da inteireza do seu patrimônio, como de fato poderia. Esta falsa compreensão da realidade, especificamente devotada às chamadas normas jurídicas, então, esta má compreensão das normas jurídicas e de seu funcionamento pode dar ensejo, eventualmente, a uma revisitação daquela declaração de vontade. Como essa revisitação vai ser feita, nós vamos estudar entre os artigos 138 e 144 do Código Civil, a propósito da disciplina do erro. Então, tenha um pouquinho de paciência, mas aí nós estaríamos diante de uma hipótese de erro, chamada de erro de direito. A pessoa presume que as normas jurídicas se orientam de uma determinada forma e, em casos absolutamente excepcionais, as normas jurídicas poderão ser relativizadas no que diz respeito à sua incidência, ao seu império, às suas disposições, exatamente para que não se prejudique aquele que mal compreendia a realidade jurídica sobre a qual vivia. Da mesma forma, vocês vão verificar, a propósito do erro de proibição estudado no âmbito do direito penal, que em determinadas situações absolutamente excepcionais, poderá o magistrado, lá no âmbito do direito penal, se compadecer da alegação de alguém de que desconhecia o caráter ilícito de uma determinada conduta, e essa alegação de desconhecimento do caráter ilícito de determinada conduta vai redundar em alguma espécie de benevolência, em alguma espécie de efeito positivo para quem socorreu desse tipo de alegação. Mas isso é uma matéria estranha ao direito civil, vocês vão abordar isso em direito penal, parte geral, somente no segundo ano do curso de graduação. Mas fica registrado, então, que há exceções, sim, ao princípio da obrigatoriedade das normas jurídicas, esculpido no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Vamos ao artigo 4º da Lei de Introdução. O que diz o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas? Diz o Decreto-Lei 4657 de 42. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vejam que o legislador brasileiro, ele não se arroga a onisciência, ele não se atribui a antevisão de todas e quaisquer espécies de questões juridicamente relevantes. Haverá questões juridicamente relevantes que, por ele, não terão sido abordadas. No entanto, o magistrado, diante da demanda que concretamente lhe tenha sido apresentada, precisará resolver aquele conflito, precisará solver aquela espécie de conflito de interesses. Como que ele fará? Bom, nessas circunstâncias, estabelece o artigo 4º que, na hipótese de lacuna, de omissão insatisfatória por parte do legislador a respeito de uma questão relevante, o magistrado deve socorrer de 3 espécies de ferramentas fundamentais: a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Primeira observação importante de se fazer: lacuna. A lacuna não corresponde a toda e qualquer espécie de omissão do legislador. Quando o legislador se omite a respeito de uma questão absolutamente irrelevante, como, por exemplo, o corte de cabelo das mulheres, ou corte de cabelo dos homens, corte de cabelo das pessoas fora do ambiente da caserna, por exemplo, quando o legislador se omite a respeito dessa disciplina, nenhuma espécie de imperfeição do sistema pode ser alegada. É muito bom que o legislador não intervenha nesse tipo de liberdade das pessoas. Não estamos, portanto, diante de uma lacuna. A lacuna não é qualquer espécie de omissão por parte do legislador. É uma omissão insatisfatória por parte do legislador.
Quando o legislador, ao contrário, deveria se pronunciar a respeito de uma determinada questão e não se pronunciou, aí se faz necessária a chamada colmatação dessas lacunas e os expedientes estão aí previstos no artigo 4º da Lei de Introdução. Muito bem. Há alguns anos, eu fazia uma espécie de périplo pelo centro da cidade de São Paulo para visitar alguns amigos, para revisitar alguns lugares com os quais eu me habituei ao longo do tempo. E eu estava andando lá pela região bem do centro, perto do Largo de São Francisco, quando eu me deparei com uma loja de mate, onde se vendia aquele chamate que eu tomava durante muito tempo, enquanto estava lá no curso de graduação, depois no mestrado, doutoramento. Aí eu pedi um mate médio com limão diet, um mate pequeno, sei lá se é pequeno, é um mate dessa idade mais ou menos, né? Ele vem sem açúcar, então ele é absolutamente... não dá para se ingerir esse mate de uma vez só. Se você tiver muito calor, é possível, mas é para se tomar com uma certa calma. Com limão ainda, é verdadeiramente um show de horrores. Mas eu gostava, se tornou uma espécie de hábito, mesmo que na época eu estava de dieta. Então aí eu pedi o tal do mate médio. Quando eu recebo o copo, e eu já tinha tirado os meus óculos, porque eu não queria interagir com absolutamente ninguém, eis que eu vejo que na parte de fora do copo havia uma caricatura. Era a época de Copa do Mundo, sei lá o que era, e tinha uma caricatura do Edson Arantes do Nascimento, do Pelé. Nesse momento, eu me dirigi ao gerente do estabelecimento e perguntei: o senhor sabe que, por acaso, o senhor não pode, né, utilizar esse copo com a imagem do Pelé? O senhor tem autorização para usar a imagem do Pelé nesse copo? Ele me disse: não, nós não temos, mas não só não temos, como não precisamos. Eu olhei para ele e falei: não, na verdade, vocês precisam. Ele falou: não, não preciso. Sabe por que nós não precisamos? Porque eu estou fazendo curso de Direito e sei que é desnecessário esse tipo de autorização. Eu olhei para ele e falei: mas é? Ah, pois bem, o senhor faz Direito? Ele falou: eu faço. Eu falei: ah, mas que bom, eu também conheço um pouquinho da área. O sujeito sacou o Código Civil debaixo lá da sua mesa de trabalho, trouxe o código para mim e falou: leia aí, por gentileza, o bendito do artigo 18 do Código Civil. Eu peguei o código, falei: deixa eu ver o que está escrito no tal do Código Civil. Não conhecia. Artigo 18. E li olhando para o sujeito, dando risada. Sem autorização, não se pode utilizar o nome alheio em propaganda comercial. Você não está vendo aqui o não? Eu não posso utilizar um aspecto da personalidade alheia em propaganda comercial sem autorização. O sujeito olhou, pegou o código e falou: tá vendo aqui? Está escrito nome, não está escrito imagem. Tem o nome do Pelé no frasco? Falei: não, não tem. Ele falou: então, eu posso utilizar. Não existe nenhuma espécie de proibição legal. No momento em que eu olhei para aquele sujeito, para aquela espécie de representação do demônio, como se fosse o próprio advogado do diabo na minha frente, eu falei: meu Deus, o que eu faço com um sujeito desse? Vou contratar para ser meu estagiário. Vejam, na verdade, esse sujeito tem uma certa dose de razão. Em matéria de direito privado, tudo aquilo que não está expressamente proibido está implicitamente permitido. Todavia, aqui nós estamos diante de uma espécie de falha do legislador. O legislador, ele estabeleceu no artigo 18 da Lei de Introdução do Código Civil que não se pode utilizar sem autorização o nome ali em propaganda comercial, porque é o elemento mais utilizado. Mas e as imagens? E o aspecto da personalidade de uma pessoa relacionado à sua imagem, será que ele pode ser utilizado indevidamente? E, a meu ver, a resposta tem sentido negativo. Sem autorização, eu não posso utilizar, inclusive, a imagem alheia em propaganda comercial. Mas como eu acabo chegando a essa conclusão? Graças a um expediente chamado de analogia. Analogia parte, em um primeiro momento, do reconhecimento da inexistência de uma espécie de disciplina jurídica para uma questão relativamente relevante. Então, estamos aqui diante da utilização de um aspecto da personalidade do Pelé, podia ser de vocês, podia ser minha, utilizado para fins comerciais sem autorização.
Pois bem, a vedação há um pronunciamento expresso por parte do legislador quanto à utilização do nome alheio para fins comerciais sem autorização. Mas não existe nenhuma espécie de previsão por parte do legislador a respeito da utilização sem autorização, inautorizada, para fins comerciais, da imagem alheia. Diante da constatação da inexistência dessa regulamentação no que diz respeito à imagem, e da similitude entre as situações apresentadas, porque tanto se utilizando o nome Pelé ou utilizando-se a caricatura ou a fotografia do Pelé, em ambas as circunstâncias eu acabo estimulando determinado hábito de consumo, graças à identidade, a vida entre o consumidor e a personagem ali representada, no caso, o maior jogador, o atleta do século. Nessas circunstâncias, havendo similitude entre a utilização do nome e a utilização da imagem ou da caricatura, aí, nesse caso, nós acabamos estendendo a disciplina jurídica a uma situação inicialmente não prevista. A isso se dá o nome de analogia. Vejam, a analogia, ela não se confunde com outra situação relativamente próxima, a chamada interpretação extensiva. Eu vou tentar explicar a diferença entre analogia e interpretação extensiva daqui a alguns instantes, logo na virada do próximo slide. Mas, antes de mais nada, algumas observações também relacionadas aos costumes e aos princípios gerais de direito. O que é o costume? O costume é uma prática reiterada, pública, uniforme, difundida por todo um determinado seio social, constante, mas, além de tudo, dotada da convicção da sua obrigatoriedade. Eu, por exemplo, tenho por hábito comparecer à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo às segundas-feiras utilizando terno escuro, um terno preto. Nesse caso, nós estamos diante de um uso, estamos diante de um hábito, mas não de um costume. Por que não estamos diante de um costume? Porque o costume ele é vinculativo, ele é obrigatório. Então, não havendo essa espécie de obrigatoriedade ou vinculatividade, se o indivíduo não pode ser sancionado, se aquele tipo de prática não pode ser compelido, não pode ser obrigatória em determinado contexto, nós estamos diante de um mero uso, estamos diante de um mero hábito, mas não estamos diante do verdadeiro costume. O costume pode fazer parte da orientação das condutas adotadas em um determinado seio social, sempre que o legislador tenha se omitido a respeito de uma determinada questão, é o chamado costume praeter legem, ou quando, eventualmente, o legislador acabe convocando a utilização do costume para a solução de determinadas controvérsias. Eu vou falar a respeito disso daqui a alguns instantezinhos, logo na virada do slide. E os princípios gerais de direito também são aquelas espécies de mandamentos nucleares do sistema, são aquelas espécies de diretrizes que acabam ordenando não apenas a criação de normas jurídicas por parte do legislador, mas inclusive a interpretação e aplicação das normas jurídicas por parte do magistrado. São os chamados mandamentos nucleares do sistema, para utilizar a terminologia do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Bom, observações importantes. Quando eu falo em analogia, nesse raciocínio assímile, com base na existência de identidade de ratio decidendi, ou seja, a existência de uma identidade de razão de decidir em duas hipóteses, uma prevista e uma não prevista, nós precisamos observar que a analogia, por vezes, pode recomendar a aplicação de apenas tão somente uma regra. Foi exatamente essa hipótese mencionada por mim, do artigo 18 do Código Civil, e do exemplo que eu dei lá no corpo de mate, mas às vezes também pode se justificar o emprego da analogia para determinar a aplicação de um complexo, de um conjunto de normas jurídicas a uma situação inicialmente não prevista. Eu gostaria de pedir a vocês que, por gentileza, em casa, procedessem à análise de alguns dispositivos do Código Civil, mais especificamente os artigos 286 e seguintes do Código. Na verdade, 286 a 298 do Código. Ali, vocês vão ver que está disciplinada a chamada cessão de crédito. A cessão de crédito corresponde à transferência de uma determinada espécie de posição jurídica subjetiva ativa de um sujeito chamado de cedente para um outro sujeito chamado cessionário. Notem que a regulamentação relacionada à cessão de crédito vai ser aplicada em outras situações nas quais se cede posição jurídica contratual, então a chamada cessão de contrato, ou a cessão, por exemplo, de algumas espécies de bens intelectuais, a cessão, por exemplo, de direitos autorais.
ela vem prevista na Lei 9.610 de 98, mas não vem pormenorizada. Como que a cessão se dará, quais são as peculiaridades, quais são os direitos, quais são os efeitos decorrentes. Não, simplesmente se prevê a possibilidade de cessão de direitos autorais lá. Mas essa cessão vai ser disciplinada exatamente da mesma forma, tal como é disciplinada a cessão de crédito dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Neste caso, não existe um empréstimo de apenas tão somente uma regrinha, uma regra, como o artigo 18 do Código Civil. Não é uma chamada analogia legis. Nós temos aí um empréstimo de um conjunto de regras jurídicas para a solução de uma situação que não tinha sido prevista adequadamente pelo legislador. Então, são essas as três espécies de mecanismos de comatação de lacunas que constam do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Observações ainda. Como eu disse a vocês imediatamente há pouco, a analogia não se confunde com a chamada interpretação extensiva. Quando eu digo, no artigo 18 do Código Civil, que sem autorização é proibida a utilização do nome alheio em propaganda comercial, debaixo da palavra nome não cabe imagem. Não há perfeita adaptação. Não é possível se promover uma espécie de incidência, sendo que os objetos jurídicos tutelados acabam sendo diferentes. Vejam, existe uma tutela, que nós vamos estudar na aula de número 6 sobre direitos da personalidade, uma tutela especificamente devotada ao chamado nome, entre os artigos 16 e 19 do Código Civil. Então, quando eu falo dos artigos 16 a 19, eu estou falando da tutela do nome. A tutela da imagem acaba sendo dada por meio do artigo 20 do Código Civil, mas não por meio dos artigos 16 a 19. Nessas circunstâncias, como os objetos jurídicos são diferentes, descabe-se falar em interpretação extensiva. Realmente, nós estamos diante de uma espécie de objetos jurídicos diferentes, mas merecedores de um tratamento isonômico. Quanto a isso, não há dúvida. Diante da diversidade entre os objetos, o tutelado e o não tutelado, nós precisamos nos socorrer dessa tutela analógica, que no final das contas vai fazer com que haja uma disciplina comum para ambas as situações, a disciplinada e a não disciplinada. Na interpretação extensiva, isso não se verifica. Na interpretação extensiva, nós vamos verificar que existe uma espécie de tratamento jurídico destinado, em linha de princípio, para uma hipótese e que acaba absorvendo hipóteses outras, mas que podem, que são compatíveis com os termos utilizados pelo legislador. Eu pediria a vocês que, por gentileza, fizessem em casa uma abordagem do artigo 270 do Código. Esse artigo 270 não vai ser abordado por mim, a minha análise vai se encerrar no final desse ano, no artigo 232, e vocês vão estudá-lo no ano que vem com o professor de Direito Civil 2. Mas está dito aqui no artigo 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Quando o legislador aqui fala em herdeiros, na verdade, ele não está se referindo apenas tão somente àquele que vai receber uma parte indivisa na herança. Porque, tecnicamente, o herdeiro, ele não recebe um bem específico. Ele não recebe o copo, não recebe o carro, não recebe a biblioteca, não recebe o imóvel. Ele recebe uma parte no acervo hereditário. O sujeito que recebe, eventualmente, um copo, uma biblioteca, um carro, um imóvel ou um crédito, é chamado legatário. E aqui percebam que o legislador, nesse artigo 270, ao se reportar exclusivamente à figura do herdeiro, na verdade, queria abranger não apenas o herdeiro, o que recebe cota indivisa, mas também o legatário, aquele que recebe um bem específico, no caso, por exemplo, um crédito. Então, sempre que o legislador lança a mão de uma espécie de expressão que pode ser comodamente ampliada para hipóteses que lhe sejam próximas, nós estamos diante da mera interpretação extensiva. Vocês vão estudar com o professor Rodrigo Gago, nosso diretor no 5º ano, que herdeiro em sentido amplo abrange não apenas o herdeiro em sentido estrito, aquele que recebe cota em um determinado patrimônio, mas também aquele que recebe um bem individuado, o chamado legatário. Havendo-se, então, essa possibilidade de se lançar a mão da acepção de herdeiro estrita ou da acepção ampla, lança-se mão da acepção ampla numa interpretação extensiva para abranger quem recebe cota e quem recebe um bem individuado. Vejam,
Outra observação importante. O emprego da analogia, muito embora à primeira vista entusiasmante, porque do ponto de vista lógico, a analogia tem uma peculiaridade. Ela parte de uma forma de raciocínio que é típica do sistema do common law e é bem diferente do nosso sistema do civil law. No sistema do civil law, nós partimos normalmente das normas jurídicas perfeitas e acabadas, do caso das normas gerais e abstratas, e tentamos aplicá-las a uma situação individual e concreta. No sistema do common law, se parte de um caso específico, e a partir de um caso específico, de uma situação individual e concreta, se tenta extrair uma regra geral e abstrata apta à aplicação em hipóteses parecidas em inúmeros outros casos. Quando eu falo de analogia, percebam, nós lançamos mão dessa espécie de método indutivo, pelo menos no primeiro momento, muito utilizado pelo sistema jurídico anglo-americano. Por quê? Porque eu analisava lá o artigo 18 do Código Civil, que veda a utilização inautorizada do nome alheio para fins comerciais, e nós chegamos à conclusão de que, na verdade, quando o legislador se reporta e diz é proibida a utilização inautorizada do nome alheio em propaganda comercial, ele queria ter se reportado, ele deveria ter se reportado a toda e qualquer espécie de aspecto da personalidade. O nome, a intimidade, a vida privada, a imagem, todos esses bens jurídicos não podem ser utilizados sem autorização para fins comerciais. Diante dessa espécie de salto qualitativo que nós acabamos dando, é claro que nós lançamos mão de um raciocínio que poderia ser chamado de raciocínio indutivo. Nós partimos do individual, que é a tutela do nome, e saltamos para o geral, a tutela de quaisquer espécies de aspectos da personalidade, para, num momento subsequente, desaguar e vedar a utilização sem autorização da imagem alheia. Então, é um raciocínio bastante interessante, é um raciocínio bastante diferente daquilo que se costuma fazer no direito brasileiro, numa perspectiva um pouco mais automática, né? Agora, existem certos limites. Sempre que nós fizermos uma interpretação de normas, por exemplo, no âmbito de direito penal ou no âmbito de direito tributário, vocês vão ver com os professores titulares dessas matérias que esse tipo de analogia não é bem-vinda. Principalmente quando nós estamos a falar de analogia relacionada a normas penais incriminadoras ou normas penais que venham a permitir a incidência ou exigência por parte do fisco de determinado tributo. Nesse caso, prevalece a chamada legalidade estrita. Tudo aquilo que não foi expressamente proibido pelo legislador acaba sendo implicitamente permitido. Então, a analogia ela é utilizada de maneira mais dócil, de maneira mais frequente, de maneira menos restrita no direito privado. Já no direito público, a utilização desse tipo de ferramenta vai ser muitas vezes bastante criticada, sobretudo no que diz respeito às normas penais incriminadoras e às normas tributárias que vierem a redundar na exigência de um tributo. Tá? Aquelas normas tributárias relacionadas a ampliar a inexigibilidade tributária, a favorecer isenções, ou então as normas penais que vierem a favorecer o réu, é claro que, com relação a elas, talvez a analogia tenha um emprego um pouco mais tranquilo, ou seja menos traumático, mas, sobretudo, nas normas que impõem a tributação, ou nas normas que acabem estendendo ao caráter criminoso, o caráter delitual de uma determinada conduta, a analogia não vai ser muito bem-vinda nesses determinados ambientes. Vocês vão estudar isso com os professores de direito penal e direito tributário. Com relação ao costume, observações ainda complementares. O costume, ele pode assumir três feições básicas. O costume contra legem, o costume preter legem e o costume secundum legem. O que é o costume preter legem? É este que nós estamos falando. Sempre que o legislador se omitiu e deveria ter se pronunciado a respeito de uma questão juridicamente relevante, ou seja, estamos diante de uma hipótese de lacuna, vem o costume em socorro para salvar o magistrado da situação indesejada da indecidibilidade. Então, o magistrado vai decidir com base num costume que serve como uma espécie de tapa-buracos do nosso sistema. Em algumas situações outras, e eu pediria a vocês que em casa procedessem, se possível, à leitura do artigo 628 do Código Civil, em alguns casos o legislador acaba recomendando a utilização do costume, dos usos do local de celebração,
para a solução de problemas específicos. Mas, nesse caso, não é porque o legislador se omitiu, é porque o legislador, de maneira precavida, considerou que a melhor forma de nós chegarmos a uma solução satisfatória seria o emprego do costume. Então, nesse caso, nós estamos aqui diante de um costume chamado de costume secundum legem. O próprio legislador antevê que em determinadas situações a melhor solução a ser adotada é a solução costumeira. O que se proíbe no direito brasileiro, então eu falei, artigo 628 do Código Civil, o que se proíbe no direito brasileiro não é nem o costume praeter legem, nem o costume secundum legem, ao contrário, esses são costumes que teriam uma pertinência sistemática. O que se proíbe no sistema brasileiro é o chamado costume contra legem. O que é o costume contra legem? É o comportamento que acaba desautorizando normas jurídicas e que teria, no final das contas, o poder de destronar as regras do sistema, de defenestrar as regras do sistema, de colocá-las para fora do sistema jurídico. Essa espécie de desvirtude do costume contra legem não é admitida no direito brasileiro. Então, guarde que há três modalidades de costume: aquele que serve para solver as lacunas, para tapar as lacunas, os tapa-buracos, costume praeter legem. Este é admitido pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O costume secundum legem, previsto esporadicamente pelo legislador, como melhor forma para solver determinadas espécies de conflitos concretos. E o costume contra legem, este sim, desvirtudo, é proibido, não se pode admitir no direito brasileiro uma espécie de norma jurídica que venha a ser comprometida nos seus efeitos graças a uma prática, ainda que generalizada, em sentido contrário. Uma observação final diz respeito à chamada equidade. Pediria a vocês que, por gentileza, buscassem saber o que significa a palavra equitas, E-Q-U-I-T-A-S, do latim equitas. O que significa equidade? Equidade tem várias espécies de acepções: princípio inspirador do sistema, um princípio de isonomia inspirador do sistema jurídico, mecanismo de atenuação dos excessivos rigores ostentados pelas normas de direito positivo, e uma terceira acepção muito importante é a chamada justiça do caso concreto. A equidade, a meu ver, não é um mecanismo de comatação de lacunas. Exatamente em função da sua vinculação com a noção de justiça, ela estaria atrelada ao próprio princípio geral do direito da justiça e ao princípio geral do direito da isonomia, mais especificamente da isonomia material. Vocês já devem ter visto em Ética e Teorias da Justiça ou em Filosofia Jurídica verão, mas há momentos em que todos serão tratados da mesma maneira, ainda que ostentem situações peculiares, é a chamada igualdade formal ou igualdade aritmética: a cada homem um voto, mesmo mais politizado, mesmo menos politizado, tem um voto para computar lá na urna no dia da eleição, e há situações em que haverá um tratamento desigual entre as pessoas na medida das suas desigualdades, na medida dos seus méritos, na medida das suas necessidades, na medida das suas peculiaridades. Essa espécie de isonomia material, igualdade geométrica, justiça geométrica, ela tem uma profunda vinculação com a noção de equidade. Não me parece, todavia, um mecanismo voltado à colmatação das lacunas do nosso sistema. Bom, com relação à integração das lacunas, né, do nosso sistema jurídico, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Vamos seguindo agora com o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O que diz o artigo 5º? Me acompanhe. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Vejam, quando nós tratamos desse artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nós nos deparamos com um problema fundamental. É muito frequente que as normas não ostentem um texto compatível com o seu respectivo alcance. Quando o legislador constituinte, em 5 de outubro de 1988, disse que o casamento é uma união entre pessoas de sexos diferentes, a pergunta que acaba surgindo e que merece uma investigação bastante aprofundada é a seguinte: será que nós estaríamos presos aos limites estabelecidos pelo legislador constituinte no texto de 5 de outubro de 1988? Vejam,
É uma situação, uma pergunta que me parece merecedora de uma resposta bastante peculiar, porque a Constituição de 88 me parece a mais longeva no nosso sistema jurídico. Vocês vão olhar para mim e falar, professor, você tem deficiências seríssimas em matemática, porque a Constituição mais longeva que nós tivemos foi a de 1824, que perdurou até 1891, foram 67 anos. E eu diria a vocês que, a meu ver, a Constituição de 88, embora tenha pouco mais de 30 anos, é a mais longeva de todas. E por quê? Porque as mudanças sociais experimentadas entre 1824 e 1891 não foram tão intensas quanto as modificações, as mudanças sociais experimentadas na nossa sociedade entre os anos de 1988 e 2020. Na verdade, as razões que levaram o legislador à adoção desse posicionamento preconceituoso, não estou aqui adotando a palavra preconceito na acepção pejorativa, mas sim na acepção técnica. Sim, não podemos aqui ser infantis de dizer que o legislador não tinha pensado na possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é que simplesmente ele rejeitou, porque à época parecia ser esse o entendimento razoável a ser adotado, pelo menos parecia o legislador. O fato é que a nossa sociedade atual tem exigências próprias, tem necessidades próprias. E exatamente em função dessas novas necessidades, pergunta-se: será necessária a modificação do texto dos artigos da Constituição Federal para que se lhes dê um novo sentido, um novo alcance? Ou será possível extrair desses odres velhos, dessa espécie de texto antigo, um sentido inteiramente novo e muitas vezes inalcançável pelo legislador histórico? Para que se ofereça resposta a esta pergunta, nós temos duas espécies de correntes que estão apresentadas aí no slide. A primeira corrente é a chamada corrente subjetivista, a corrente da voluntas legislatores. Para os adeptos da corrente subjetivista ou da voluntas legislatores, os partidários são, sobretudo, aqueles que representam ainda a chamada escola de exegese, a escola que se constituiu com base na criação do Código Civil francês, o Código de Napoleão, de 1804, nós acabaríamos no esforço hermenêutico de interpretação, tentando reproduzir a vontade do legislador histórico. É, aliás, essa espécie de sentido bastante peculiar que se pode extrair da expressão hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes, o deus que põe em contato os demais que faziam parte do cenário mitológico, né? E da mesma forma, a hermenêutica colocaria em contato um texto com o seu respectivo sentido. Um sentido que cambiaria, né, que se modificaria com o passar do tempo. Para os adeptos dessa escola hermenêutica chamada de teoria subjetivista, nós seríamos, em última análise, uns reconstrutores constantes da vontade histórica do legislador. Se com ela não concordamos, deveríamos modificar o texto de lei. Para os adeptos, todavia, da chamada corrente objetivista, da voluntas legis, essa corrente objetivista já vem suplantando a corrente subjetivista desde o começo do século XX. Para os adeptos da corrente objetivista da voluntas legis, nós precisaríamos interpretar o sistema jurídico com maior maleabilidade. A lei teria uma vontade própria, inconfundível com a vontade do próprio legislador histórico. E por isso haveria uma possibilidade muito maior de se extrair novos sentidos, novos alcances, mesmo que sem a necessidade de modificação dos textos de lei. Vejam, as pessoas, no mais das vezes, quando tentam tomar partido entre a corrente subjetivista e objetivista, dizem que adotam a corrente objetivista. Estou absolutamente de acordo, eu também sou adepto da corrente objetivista. Só qual é o problema? Esses sujeitos, muitos dos meus colegas, inclusive, não digo na faculdade, no mundo, muitos dos meus colegas adotam formalmente a corrente objetivista, mas são defensores da modificação dos textos legais, à vista do seu defasamento, da sua defasagem. Na verdade, segundo penso, a modificação do texto só se faria em casos absolutamente excepcionais. Exatamente porque, ao modificar o texto, nós estamos desautorizando a corrente objetivista da voluntas legis. A corrente objetivista da voluntas legis, ela parte deliberadamente de uma espécie de descompasso natural, que não é compreendido como mal, mas um descompasso natural entre o texto defasado e o seu sentido novo.
seria um sentido dinâmico, oriundo das modificações sociais e das novas necessidades que acabariam surgindo. Então, a meu ver, existe uma espécie de contradição em se adotar a teoria da voluntas legis, a corrente objetivista, e ao mesmo tempo se sustentar essa modificação copiosa de textos legais que nós experimentamos no direito brasileiro. De toda forma, é uma tendência, e assim como eu reconheço que é uma tendência da modificação copiosa dos textos, não posso deixar aqui de fazer o meu protesto. Classificando-se a interpretação, ela pode ser segmentada ou escandida quanto à sua origem e interpretação autêntica, acompanhe aí pelo slide, interpretação doutrinária e interpretação jurisprudencial. O que é que se entende por interpretação autêntica? É aquela feita pelo próprio legislador. Se vocês tiverem curiosidade, façam um esforço. Vocês vão ver que a Constituição Brasileira de 1824, no ano de 1830, ela sofre uma espécie de modificação, uma espécie de guinada. Não digo que no sentido da federalização do Estado, o Estado era unitário, mas no sentido de se conferir às províncias maiores poderes. E essas modificações foram feitas por um mecanismo chamado de ato adicional. Ocorre que, tempos depois da edição do ato adicional, foi promulgada uma lei interpretativa do ato adicional, ou seja, uma espécie de interpretação do sentido de uma norma jurídica, com o propósito de esclarecer o seu sentido, de esclarecer o seu alcance, mas feita esta espécie de interpretação, essa espécie de hermenêutica, pelo próprio legislador. É frequente que o legislador acabe, aliás, esclarecendo o sentido da sua própria fraseologia, reconhecendo que a fraseologia às vezes não é a melhor. Em casa, por gentileza, procedam à leitura dos artigos do Código Civil, e vocês perceberão que quando o legislador lança mão de parágrafos, ele tem dois propósitos fundamentalmente: ou excepcionar a regra constante do caput, da disposição, da cabeça do artigo, ou então esclarecer o seu sentido, esclarecer o seu alcance. Nós teremos oportunidade de verificar uma espécie de exemplo disso no próximo artigo, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em que o legislador vai dizer, vai aludir a 3 espécies de situações no caput do artigo 6º e vai explicar o sentido e o alcance de cada uma dessas situações nos parágrafos informativos desse tipo de disposição. A isso dá-se o nome de interpretação autêntica. A interpretação doutrinária é aquela feita pelos estudiosos do direito, desde que de uma maneira imparcial, ou pretensamente imparcial. É claro que, enquanto estudiosos, enquanto cientistas, todos os investigadores têm uma inclinação natural por determinada espécie de conclusão. O ato de pesquisa não é um ato indiferente, é um ato engajado. Todavia, não é um ato parcial. Não se começa e não se desenvolve uma pesquisa com o propósito deliberado de se chegar a determinadas conclusões. Às vezes se tem até a vontade de que a conclusão seja num ou outro sentido, mas o ato do pesquisador é um ato, em linha de princípio, imparcial. E a tarefa do doutrinador, por ser uma tarefa científica, é uma tarefa imparcial. Os mais variados manuais de direito civil, por exemplo, que vocês encontram ao alcance das mãos, o Tratado de Direito Privado, Pontes Miranda, o Tratado de Direito Civil alemão, de Nexerros, todas essas espécies de obras jurídicas nas quais os autores se debruçaram sobre os textos legais para desenvolver uma análise descomprometida com a solução de um determinado caso concreto, num ou outro sentido, a isso se dá o nome de doutrina. A jurisprudência é, ao contrário, a solução ou a abordagem de determinadas espécies de normas jurídicas com o propósito da solução de um determinado caso concreto. Ah, mas é uma manifestação parcial? Não, não é uma manifestação parcial. O magistrado, quando resolve um determinado problema, quando resolve uma determinada contenda, é claro que ele está comprometido com a solução do processo, com a composição da lide. Mas ele não tem necessariamente por missão defender os interesses de Caio ou de Tício. Exatamente por isso, por desenvolver uma abordagem engajada, comprometida com a solução do processo, mas desprovida de vinculação com o autor ou com o réu, a abordagem e a interpretação realizada no seio dos autos de um processo acaba sendo também considerada como um esforço hermenêutico, um esforço interpretativo digno de nota. E a esse tipo de interpretação dá-se o nome de interpretação jurisprudencial. Quanto aos métodos utilizados, aqui vocês vão encontrar no slide, prestem atenção, diversas espécies de
recomendações de leitura. Há artigos do Código Civil e da legislação extravagante que acabam sendo importantes no sentido de dar maior concretude ao sentido dessa nossa fala, que é uma fala um pouco mais reduzida. Bom, quanto aos métodos utilizados, primeiro método é a interpretação gramatical literal. Sujeito, verbo, predicado, compreender-se o sentido jurídico emprestado a determinadas expressões. Em casa, procurem saber qual o significado da palavra repetição. Vocês vão ver que repetição, em sentido leigo, e às vezes até em algumas regras do Código de Processo Civil se fala em repetição no sentido da nova prática de um determinado ato. O ato precisaria ser repetido. O aluno não entendeu a aula, ele precisa repetir a aula. Ele não entendeu o ano, teve mau desempenho, ele precisa repetir o ano. Mas a palavra repetição, em sentido civil e também em sentido tributário, isso é bem evidente, é a devolução daquilo que indevidamente acabou sendo pago. Então, quando eu pago alguma coisa, acredito uma determinada importância na conta bancária de um sujeito que não era meu credor, e se ele se recusa a devolver essa importância que por mim foi consignada, eu terei de entrar com uma ação chamada de ação de repetição do indébito. Repetição é a devolução daquilo que injustamente ou indevidamente se recebeu. Então, a interpretação gramatical é uma interpretação fundada em sujeito, verbo, predicado, é uma interpretação um pouco mais mais simplória no que diz respeito ao seu funcionamento, mas ela já tem os seus primeiros desafios no caráter jurídico, no sentido propriamente jurídico que se devem prestar os termos. A interpretação lógica é aquela que põe em relação as diversas partes integrantes do mesmo dispositivo legal, tentando se extrair um sentido logicamente plausível para a disposição adotada pelo legislador. É exatamente por isso que eu pedi a vocês em casa a leitura do artigo 1228 do Código Civil. Nesse artigo 1228 do Código, vou proceder a leitura aqui para vocês, se diz no caput, artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse caso, quando nós analisamos o caput do artigo 1228 do Código Civil, nós chegamos à conclusão de que o proprietário pode fazer tudo aquilo que ele bem entender. É uma espécie de mini-rei no âmbito do direito privado. Todavia, se há um tempo o legislador dá determinadas espécies de prerrogativas ao proprietário com a mão esquerda, ele toma determinadas espécies de liberdades com a mão direita. Por quê? Se vocês analisarem o parágrafo 2º do mesmo artigo 1228, verão que ali está dito: são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Ou seja, as liberdades que me pareciam ser franqueadas pelo caput do dispositivo me são retiradas, em certa medida, pelo parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Há esse tipo de interpretação que coloca em relação o caput e determinadas espécies de parcelas outras do dispositivo legal, como, por exemplo, os seus incisos, como, por exemplo, os seus parágrafos, dá-se o nome de interpretação lógica. Às vezes, o salto que eu preciso dar para compreender o definitivo alcance do artigo 1228 do Código Civil em seu caput é um salto um pouco mais elevado. Eu não preciso saltar tão somente para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da regra. Eu preciso colocar esse artigo 1228 do Código Civil em relação com o próprio artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal. Nesse caso, nós vemos que o 1228 do Código Civil estabelece que o proprietário pode usar, gozar, fruir, dispor e reaver o objeto que lhe seja devido de quem quer que possua ou detenha. Mas o artigo 5º, incisos 22 e 23, estabelece ser garantido o direito de propriedade, assegurar o direito de propriedade, mas que a propriedade deverá atender à sua função social. Vejam, quando eu digo que o proprietário pode usar, à primeira vista, pareceria que ficaríamos aqui a depender da boa vontade do proprietário. Todavia, graças a uma interpretação sistemática que coloca em relação o Código Civil e a Constituição Federal em diálogo, no momento em que eu promovo essa espécie de vinculação entre duas partes aparentemente distantes, mas que integram o mesmo sistema, então nós percebemos que o proprietário precisa explorar o seu objeto de direito de propriedade de acordo com aquilo que estabelece, de acordo com a famigerada função social, de acordo com a noção de função social.
Nesse caso, então, nós colocamos duas regras que estão distantes, em dispositivos legais diferentes, mas colocamos essas espécies de regras em relação, graças à pertinência a um mesmo sistema. Sistema esse dotado de ordem e dotado de coesão. Quarta espécie de método de interpretação acaba sendo a interpretação histórica. Em casa, eu pediria a vocês que procedessem à leitura do artigo 1792 do Código Civil, diz respeito à parte especial do Código, e ali se diz o seguinte: o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. E incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Então, hoje, nós podemos dizer que se a herança tem mais passivo do que ativo, se é uma hereditas danosa, se é uma hereditas maligna, se é uma herança que tem um passivo superior ao ativo, que o herdeiro não precisará responder pelos excessos, desde que lance mão do inventário que acabe escusando ou esquivando da investida dos credores do falecido. Ah, professor, mas as coisas sempre foram assim? Não, eu pediria a vocês que, por gentileza, em casa, procedessem uma investigação a respeito do direito testamentário, direito sucessório, lá no direito romano. E vocês vão perceber que nas origens do direito sucessório romano, os herdeiros respondiam, inclusive, pelas dívidas deixadas pelo decúito e contraídas nos últimos momentos da sua vida, e que ultrapassavam em larga medida o ativo que compunha aquele patrimônio. Então, o sujeito era diagnosticado com uma doença terminal, praticava uma série de gastos às vésperas da sua morte, e quem acabava pagando a conta eram os respectivos herdeiros. Essa orientação, prevalecente no direito romano, não prevalecia na própria parte final do direito romano e não prevalece nos dias atuais. Para que a gente compreenda, então, esta orientação atual em cotejo com orientações precedentes, lança-se mão da chamada interpretação histórica. Finalmente, interpretação teleológica. A interpretação teleológica, ela põe em relação os fins, os objetivos, os escopos, os propósitos do legislador no momento em que criou uma determinada regra jurídica. Eu pediria a vocês que, por obséquio, dessem uma olhadinha em casa no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, da Lei 9.610 de 98. Vocês vão ver que, em regra, há uma promessa constitucional da tutela dos direitos autorais. Então, a criação do espírito vai ser tutelada pela legislação ordinária exatamente porque, nesse sentido, se pronuncia o legislador constitucional. O grande problema é que haverá uma previsão também no seio do artigo 5º da Constituição, lá não nos incisos 27 e seguintes do artigo 5º, mas sim no inciso 14, salvo engano, de acesso à informação. Então, quando se prevê o acesso à informação e, ao mesmo tempo, a tutela do direito autoral, eventualmente nós ficaremos em uma situação de impasse. Puxa, vejam, nós estamos numa situação precária agora. A circulação e o acesso dos alunos à biblioteca da faculdade é bem mais dificultoso, é bem mais prejudicado. Será que haveria, a propósito, ou oportunidade para uma flexibilização de direitos autorais numa situação como essa? Com a finalidade de tentarmos agradar a gregos e troianos, ao autor que merece a remuneração justa pelo seu trabalho desenvolvido, mas também o interesse dos estudantes, dos leitores, em ter acesso àquelas informações que foram voluntariamente partilhadas por parte daquele que as criou. Então, para tentar harmonizar essa espécie de conflito, surge o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Peço a vocês que tentem analisar esse artigo por conta própria. Se tiverem dúvida, é claro que eu estou à inteira disposição. Mas ali nós vamos ver uma tentativa de conciliação, de um lado, do princípio da tutela do direito de propriedade, inclusive da tutela do direito de propriedade autoral, e, de outro lado, a tutela do acesso à informação. E, por isso, os direitos autorais, em certa medida, acabarão sendo relativizados. Finalmente, quanto aos resultados, nós temos a chamada interpretação declarativa, a interpretação extensiva e a interpretação restritiva. Interpretação declarativa é aquela que chega à conclusão de que o legislador disse exatamente o que pretendia, nem mais nem menos. A interpretação extensiva é aquela já mencionada na aula de hoje, a propósito do artigo 270 do Código Civil, quando eu falava que o legislador se refere ao herdeiro, mas além do herdeiro, ele também queria se referir ao sucessor em caráter singular, ao declaratário.
ao legatário. Então, nesse caso, a interpretação não é meramente declarativa, é uma interpretação extensiva para abranger o herdeiro e o legatário a um só tempo. Sempre que o legislador se pronuncia e diz menos do que deveria, a interpretação acaba sendo chamada de interpretação extensiva. Quando o legislador, todavia, diz mais do que deveria, nessas circunstâncias, a interpretação deve ser considerada como restritiva. O exemplo que eu havia dado nesses slides, inclusive, da aula de número 4, corresponde, o exemplo corresponde ao inciso 39º do artigo 5º da Constituição Federal. Nullum crimen, nulla pena sine lege prévia. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Lei e legal, nesse sentido, devem ser compreendidos não como normativos ou como derivados de qualquer ato estatal, mas exclusivamente como derivados de uma manifestação do poder legislativo, tá bom? Para encerrar a nossa abordagem de hoje, eu gostaria de falar rapidamente a respeito do conflito de leis no tempo e do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz o seguinte, o artigo 6º: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui nós estamos a falar das chamadas leis retroativas. O que é uma lei retroativa? A lei retroativa é aquela que, quando da sua entrada em vigor, se volta a incidir ou a disciplinar assuntos que já tinham ocorrido antes do decurso dessa vacatio legis. A retroatividade, muitas vezes, é muito mal vista, sobretudo sob perspectiva política. Mas, do ponto de vista técnico, muitas vezes ela acaba sendo necessária e até bastante benéfica. Vocês verão, com o professor de Direito Penal, na parte geral, no ano que vem, no segundo ano do curso de graduação, que há determinadas situações em que há uma norma jurídica que veda determinada sorte de comportamento, o comportamento praticado e que acaba sendo previsto pela norma jurídica caracteriza a ocorrência de um determinado crime, a pessoa está cumprindo uma determinada espécie de sanção quando acaba sendo surpreendida pela revogação daquela norma penal incriminadora. É aquilo que se vai chamar no direito penal de abolitio criminis. Nessa circunstância, seria justo manter preso uma determinada pessoa pela prática de um fato que, sim, ao seu tempo era um fato criminoso, mas que depois o próprio legislador considerou como não sendo merecedor de uma tutela mais contundente, de uma tutela mais expressiva? Nesse caso, nós veremos que a lei penal poderá retroagir, inclusive, para beneficiar o réu. Então, há determinadas situações, sim, em que as normas jurídicas se voltam a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência e, ainda assim, elas deverão ser observadas, muito embora não seja um fenômeno bastante frequente. Todavia, a retroatividade, mesmo que venha a ser admitida, ela não pode negar, ela não pode contrariar a regra principal que entre nós deve prevalecer, que é o chamado efeito imediato das normas jurídicas. As normas jurídicas, em regra, produzem efeitos apenas e tão somente para depois da sua entrada em vigor. É o princípio do efeito imediato. Aqui eu acabo trazendo a vocês algumas espécies de observações que me parecem importantes no sentido da relativização do artigo 6 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então me acompanhem. Primeira espécie de observação: os princípios da irretroatividade da lei do respeito ao direito adquirido são de ordem constitucional. Quando se lê esse artigo 6º, parece que é o legislador infraconstitucional da lei, do Decreto-Lei 4.657 de 42, que está prevendo que são invioláveis o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Longe disso. Na verdade, a previsão a uma vedação a leis retroativas que atinjam o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, a previsão é oriunda do texto constitucional, mais especificamente do artigo 5º, inciso 36º da Constituição Federal. Esses princípios acabam obrigando não apenas o legislador, mas também o juiz. Ou seja, não deve o legislador prover comandos legais, editar comandos legais que venham a ferir essas três garantias fundamentais, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido da coisa julgada. E o magistrado não deve dar aplicação a normas jurídicas sempre que encontrar essas balizas constitucionais como sendo objeto de alguma ameaça. Ato jurídico perfeito corresponde
àquele cujo suporte fático inteiramente se produziu durante a vigência de uma norma anterior. Então, se todos os requisitos inerentes à aquisição do benefício previdenciário, à aquisição da aposentadoria, já se verificaram, mesmo que eu não tenha me dado conta da superveniência, da incidência da norma jurídica sobre a minha específica situação, a norma jurídica incidiu, uma vez que a incidência é um fenômeno lógico. Há a possibilidade, todavia, de que determinadas pessoas não tenham se dado conta do fato de que essas normas jurídicas incidiram. E aí, tempos depois da entrada em vigor da nova norma jurídica, elas acabam, então, verificando se os pressupostos de fato da incidência já se tinham verificado ou não. Mas o ato jurídico perfeito pressupõe exatamente a verificação, sob o império da lei anterior, de todos os elementos que integram o suporte fático normativo da norma que já fora revogada. Os direitos adquiridos correspondem ao desdobramento, aos efeitos do chamado ato jurídico perfeito. Muitas vezes, algumas pessoas acabam confundindo ato jurídico perfeito e direito adquirido. E isso, me desculpem, não se pode confundir. Se o Estevão Repousada fez um testamento em 1998, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que acabou incrementando, criando novas formalidades relacionadas ao testamento, eu não vou precisar refazer o testamento, porque o testamento já é um ato jurídico perfeito e acabado sob o império do Código Civil de 16. E os efeitos desse testamento já se produziram? Não, porque estou eu vivo aqui falando com vocês. Esses efeitos só se produzirão após a minha morte. Então, os direitos somente serão adquiridos no momento em que os desdobramentos da regra jurídica individual e concreta, no caso do testamento, acabam se produzindo. Ato jurídico perfeito é a declaração de vontade ou o ato fato, o ato material, mas que se verificou inteiramente durante o império da lei antiga. Muitas vezes, esses direitos adquiridos não são adquiridos ao mesmo tempo em que o ato jurídico perfeito acaba sendo praticado. Então, por razões como essa, não se pode confundir uma garantia com a outra, porque às vezes há uma distância, um trato, um intervalo temporal bastante significativo entre a data do ato jurídico perfeito e a data em que se verifica o direito adquirido. Terceira espécie de regra, no silêncio presume-se a irretroatividade da regra. Sempre que o legislador quiser dispor a respeito de fatos anteriores, ele deve se pronunciar expressamente e nunca ameaçando as três garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e também, aliás, da coisa julgada ou caso julgado. A decisão judicial contra a qual já não caiba mais nenhuma espécie de recurso. Há que se observar, isso não é tema da nossa aula, isso é tema das aulas de direito processual e também de direito constitucional, que há quem sustente, inclusive, a possibilidade de relativização da coisa julgada. Ou seja, após a inviabilidade de qualquer espécie de recurso contra uma determinada decisão dotada de uma solidez maior, mesmo passado o prazo para eventual ação rescisória, haveria a possibilidade de relativização da coisa julgada e uma nova agressão, uma nova incursão sobre aquela matéria que até então se considerava pacificada. Vocês vão estudar isso em direito processual e também em direito constitucional. Quarta regra, a retroatividade é admissível desde que não venha atingir uma das balizas constitucionalmente resguardadas, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Desde que nenhuma situação consolidada, nenhum direito incorporado ao patrimônio titular, ou desde que nenhuma decisão judicial contra a qual já não caiba mais recurso venha a ser atingida, o pronunciamento retroativo, retrooperante do legislador não há de ser considerado como nocivo. E, finalmente, a lei nova tem efeito imediato e direto, não se aplicando a fatos anteriores. É a regra que nós podemos extrair exatamente do caput do artigo 6º da lei de introdução. Tá bom? Aqui eu peço a vocês que, por obséquio, procedam a análise cuidadosa, inclusive, dos parágrafos desse artigo 6 da lei de introdução, porque vocês vão perceber que aqui nós estamos a tratar exatamente daquilo que eu falava há alguns instantes a propósito da chamada interpretação autêntica. É o legislador esclarecendo o sentido e o alcance das expressões utilizadas no caput do artigo 6º. Para encerrar a nossa conversa de hoje, apenas uma breve explicação sobre os artigos subsequentes da lei de introdução, sobretudo os artigos 7º a 19
da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Por que nós não vamos abordar essa temática? Porque essa matéria diz respeito ao chamado direito internacional privado. Vocês verão em direito internacional, público e privado, mas principalmente em direito internacional privado, a oportunidade para a aplicação dessas disposições da Lei de Introdução. Se um brasileiro se casa com uma argentina em Montevidéu, no Uruguai, o casal constitui o primeiro domicílio conjugal em Santiago, no Chile, acabam se desentendendo e a esposa resolve construir uma nova vida em Havana, capital de Cuba, qual seria o direito relacionado à partilha desses bens? Esta matéria vai ser objeto do chamado do direito internacional privado e que tem por objeto os chamados fatos plurilocais. São aqueles fatos que interessam a mais de uma ordem jurídica ao mesmo tempo. A única observação importante de se fazer é que exatamente por força do direito internacional privado que nós tivemos uma substituição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da Lei de Introdução ao Código Civil de 16, pela Lei de Introdução ao Código Civil de 42. Houve alterações, claro, também no que diz respeito à temática concernente a matéria que nós viemos a analisar, mas a principal alteração experimentada pela Lei de Introdução ao Código Civil de 2002, de 1942, com relação à Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, a principal alteração foi essa, a eleição do critério do domicílio para orientar o direito a ser aplicável em lugar do critério da nacionalidade. Mas isso é uma matéria que vocês vão estudar com o professor Rui Décio Martins, nosso professor de Direito Internacional, e com relação aos artigos 20 seguintes, vocês terão a oportunidade de estudar essa matéria com a professora Priscila Sparapani ou com o professor João Antunes dos Santos Neto, tá bom? Bom, meus caros, no que me diz respeito, era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Acabo agora pedindo a vocês um pouco de compreensão com relação às deficiências da utilização desses mecanismos tecnológicos para as nossas aulas e espero encontrá-los numa outra oportunidade, se possível na próxima semana, para falar a respeito da aula de número 5, sobre personalidade e capacidade. E aí, abraçando já os primeiros dispositivos do nosso Código Civil 2002. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana. Até logo.